Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 4, que diz: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Bom, queridos, avançamos para mais um verso, do nosso primeiro capítulo do Evangelho segundo João, e nesse ele continua, fazendo aí uma reescrita, de Gênesis, de acordo com o Evangelho, de acordo com o Novo Testamento. Duas palavras-chave aqui, vida e luz, que também nós podemos ver em Gênesis, Em Gênesis capítulo 1, a primeira criação de Deus, Deus diz, haja luz e houve luz. E nós vemos aqui que em Jesus há a luz que ilumina todos os homens, Ele é a luz dos homens. Essa luz dos homens aqui, a maioria dos intérpretes diz que seria a razão, a consciência, o poder de raciocínio que o ser humano tem, que vai muito além de qualquer outro animal, de qualquer outro ser vivo. E isso sim seria mais uma das características da imagem e semelhança de Deus que nós temos. E a segunda palavra é vida, nele estava a vida. É interessante que em Gênesis capítulo 3, verso 20, Adão dá o nome à sua mulher de Eva. E a palavra Eva, aqui do hebraico, significa vida. E diz que Adão deu o nome à sua mulher de Eva porque ela foi a mãe de todos os seres viventes. E aqui João, ele reescreve isso dizendo, não, quem é a vida de todos os seres viventes, e tudo que existe, não apenas os seres viventes, mas cada rocha, cada átomo, cada montanha, cada lago, tudo deriva de Cristo, do Logos de Jesus Cristo. Nele estava toda a vida, dele partiu a existência de tudo. Um outro sentido aqui, voltando à palavra luz, que os judeus eles consideravam a lei, os primeiros livros lá do Antigo Testamento, a lei de Moisés, como aquilo que iluminava o ser humano, aquilo que dava realmente luz e entendimento ao ser humano. E é verdade que ali em todo o Antigo Testamento, não apenas na lei de Moisés, mas todo o Antigo Testamento, a mente humana pode ser muito iluminada. Só que aqui o apóstolo João diz que a verdadeira luz, a luz que pode realmente iluminar todo ser humano, é a luz de Cristo. Ele sim, como nós já vimos, que revela o caráter de Deus, quem Deus é. Toda a luz que nós precisamos está em Cristo. Bom, e se realmente Jesus foi aquele que criou todas as coisas e dá vida a todas as coisas, veja que ele está aqui partindo, estamos numa crescente, Primeiro ele criou todas as coisas, e agora, como lá no livro de Gênesis, começa a falar de vida, seres viventes. E aquele que cria a vida, é aquele que pode dar a vida eterna, Só pode dar a vida eterna realmente quem criou a vida. Jesus, lá em João capítulo 11, um capítulo que nós chegaremos algum dia, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então quem está em Cristo, quem colocar a sua vida em Cristo, queridos, essa é uma promessa de Jesus, ainda que morra, essa pessoa viverá. Porque Ele criou a vida, então Ele tem o poder para nos dar a vida, mesmo após a nossa partida aqui. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, o apóstolo João diz, olha, a vida nos foi manifestada e nós a vimos, a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Veja, a vida eterna, Jesus se manifestou a nós. Então nós podemos crer nessa vida e nele nós vamos sempre ter vida. Então Jesus é a vida e ele também é a luz. Ele nos diz lá em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente, querido, o apóstolo João mostrando essa importância extraordinária de Jesus, acima de tudo que já houve ou existirá,
em cima de qualquer ensino, pessoa ou qualquer coisa que tenha sido concebido pela mente humana ou mesmo revelado por Deus. A maior de todas as revelações é Jesus, porque é Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém entende Deus, ninguém conhece o Deus verdadeiramente em sua plenitude se não for através de Cristo. Então, queridos, é olhando para Jesus que a gente não anda em trevas, que a gente conhece Deus verdadeiramente como Ele é, porque Ele que é a luz, Ele é a luz da vida. Nesse trecho de João 8,12 diz: quem olha para Ele, quem segue a Ele, terá a luz da vida. Junto às duas palavras essenciais que todo ser humano precisa, né? Vida, que é o que nós todos queremos, estarmos bem, estarmos vivos, e termos luz, termos entendimento, conseguirmos enxergar as coisas como elas são. Então veja, queridos, que nesse capítulo de João, capítulo 1, a gente vê que estamos falando das origens. Em Cristo, em Jesus, nós temos a origem da vida, a origem da luz, a origem do entendimento. E é nós buscarmos retornar para essas origens, voltar à fonte, que nós vamos encontrar isso: vida, luz e paz. Porque desde que o ser humano se afastou de Deus, ele foi mergulhando em trevas, foi mergulhando em morte. E nós precisamos fazer o caminho de retorno para Deus. Voltar o nosso viver junto àquele que nos amou e nos criou. Voltar a nossa vida para termos uma comunhão com Deus, andarmos com Deus, para que a gente ande na luz, nossa vida cheia de luz, cheia de entendimento da verdade e cheia de vida, que é uma coisa que nós, todos os seres humanos, precisamos tanto. Porque hoje, muitos seres humanos estão tão sem vida que querem buscar até a morte. Mas não, se nós estamos sem vida, que a gente busque então voltar à fonte, voltemos à vida, voltemos a nos encontrar com Deus, de onde a nossa existência passará a ter uma razão de ser, porque nos encontraremos com aquele que é a fonte de toda a vida, fonte de todo o amor, tanto amor que nos criou, que se importa conosco, que a nossa existência estamos vivos porque Ele assim o quer e Ele se deleita em ver o ser humano caminhando, existindo, aprendendo. Enfim, Ele nos ama, queridos, a todos nós. Então que a gente busque a vida e busque a luz nele. Porque quanto mais nos afastarmos dele, mais nos afastamos desses dois parâmetros que são essenciais. E por isso muitos se sentem vazios, muitos não têm vontade de continuar vivendo. Não, meus amados. Voltemos para a fonte, voltemos para Deus, para que a gente queira não apenas viver essa vida, mas viver eternamente com Ele, desfrutando do amor, desfrutando da companhia dele e de outros, e vivendo, né, queridos, a alegria de sermos amados e a alegria de podermos amar quem tanto nos ama. Para mim, pessoalmente, isso é o que mais me dá uma vida plena, queridos, de uma alegria tremenda, de ser amado e poder amar alguém que tanto me ama. Porque fecha o ciclo, fecha um estado de perfeição. Nós podemos amar quem tanto nos ama e sermos amados. Saiba disso, meu querido, que Jesus quer lhe dar vida, Jesus quer lhe dar luz. Primeiro, porque Ele tem para dar. Segundo, porque Ele quer lhe dar. E terceiro, porque Ele se esforçou imensamente para te dar. Vindo à terra, manifestando a vida, manifestando a luz e oferecendo-se como um grande sacrifício em amor por nós, para que todos nós fôssemos perdoados, para que todos nós encontrássemos e enxergássemos o amor de Deus no que Ele fez e que nós pudéssemos ter a vida eterna. Meus amados, esse é um Deus que traz vida, que traz luz e que nos ama, e tudo isso Ele nos dá gratuitamente, porque Ele nos quer cheios de vida, cheios de luz. Que a gente deixe Ele fazer essa boa obra em nós, porque os caminhos que Ele tem para nós são de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos, fim
de alegria, fim de justiça, fim de bondade. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.